Olá pessoal, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui agora com o Dr. Nelson Astur Neto, que é ortopedista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, com residência médica, mestrado pela Santa Casa de São Paulo, doutorado pelo Hospital Albert Einstein, onde ele também coordena o aprimoramento em cirurgia de colunas, e que o Dr. Nelson também tem uma especialização em coluna pediátrica e deformidades pela Campbell Clinic nos Estados Unidos. Então, primeiramente, Nelson, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade e queria conversar com você hoje a respeito da escoliose juvenil. Obrigado pela introdução, pela apresentação aí, João. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez participando nesse projeto e trazendo informação aí com melhor qualidade possível para o pessoal tirar as dúvidas em assuntos que às vezes são tão delicados aí. Legal. Bom, antes de começar falando da escoliose idiopática juvenil propriamente dita, para quem está começando com a gente por aqui agora, quer dizer, a gente tem um outro conteúdo gravado com você também, né, sobre a escoliose idiopática do adolescente. No fundo, a grande parte do que é discutido como escoliose juvenil é a mesma discussão. Então, eu não vou entrar muito no detalhe da escoliose, da indicação, do diagnóstico. Então, eu acho que é um vídeo que vale a pena ser visto, porque por mais que eu esteja mais focado no adolescente, a conversa é a mesma aqui. O que a gente vai falar nesse vídeo são alguns detalhes, algumas especificidades no público juvenil, né? Então, a primeira coisa que eu queria de você, Nelson, é definir um pouco isso. O que é a escoliose idiopática juvenil? Escoliose idiopática é uma escoliose que não tem uma causa conhecida. O juvenil, que público que a gente está falando? Isso, o juvenil, a gente está falando de um público mais jovem do que o adolescente, tá? Ou seja, um público que não está naquela fase do estirão, do crescimento e da puberdade. São as crianças com menos de 10 anos, tá? Então, a gente está falando mais ou menos da turma entre 4 e 10 anos de idade, tá? São pacientes, crianças, né, jovens, que passaram do primeiro pico de crescimento, que é aquele que é a criança com 1 a 2 anos, e que estão numa fase de crescimento, mas de crescimento lento, tá? Essa turma entre 4 aí e 10 anos. A grande diferença, apesar de características semelhantes em relação à curva, aos conceitos de grau, de rotação, a grande diferença é que quando a gente tem um paciente, uma criança, que desenvolve uma curva num momento mais cedo da vida, e essa curva tem sim uma tendência de progressão, ela vai estar exposta a muito mais tempo de crescimento e, consequentemente, de piora, de progressão dessa curva. Então, é um diagnóstico delicado, um diagnóstico muito mais desafiador de tratar, porque as curvas tendem a se comportar de uma maneira mais agressiva e tendem a ser um problema maior lá na frente. Então, por sorte, é muito menos frequente que a do adolescente. Enquanto 95% aí acontece na adolescência, infelizmente a gente tem uma porcentagem que acontece tanto na infância, escoliose idiopática da infantil, quanto a juvenil, tá? E apesar de ser um número bem menor, menos frequente, é um desafio muito maior. Eu não posso simplesmente pegar uma criança de 5, 6 anos e resolver a escoliose dela fazendo uma artrodese. Senão eu vou travar o crescimento dessa criança numa fase muito pequena, muito precoce da vida, e isso pode ter consequências, inclusive, no desenvolvimento do pulmão. Então, algumas diferenças. A gravidade, tá? O prognóstico é pior na escoliose juvenil. A gente pode ter uma tendência maior à afecção da caixa torácica e, consequentemente, no desenvolvimento pulmonar. A gente tem mais em meninos na primeira fase da juventude, até aí os 6, 7 anos, o que é diferente da idiopática adolescente, que acontece mais em meninas. Ao mesmo tempo que na segunda fase da juventude, entre 7 e 10 anos, aí a gente já começa a ver mais meninas, tá?
Então, é um diagnóstico que, quando feito, tem que ser tratado muito bem, porque a gente pode ter consequências muito desabilitantes, aí, incapacitantes, melhor falar, numa população muito jovem. Ótimo. Só considerando em termos de diagnóstico, quer dizer, a maior parte das escolioses são percebidas na adolescência, né? Porque é quando está em uma Sim. fase de crescimento mais rápido, mas muitas vezes esses pacientes, essas pessoas já tinham algum grauzinho de curvatura numa fase juvenil, né? E, eventualmente, uma criança pequena, ela pode fazer uma radiografia e falar, tem um pequeno desalinhamentozinho da coluna. Quando é de fato que a gente se preocupa com a escoliose juvenil? Se você pegar a escoliose infantil, tá? Aquela que você vê esse negócio no raio-x com 1, 2, 3 anos de idade, a grande maioria, 90% das infantis, não vão ser um problema e não vão piorar, elas se corrigem. Muitas vezes é simplesmente um mau posicionamento na hora de fazer o raio-x, a criança não para quieto, ela torce, etc. Tá? Então, o grande marcador de mau prognóstico, e aí vai ser dependente de uma análise de raio-x, vai estar relacionado à presença de rotação da vértebra ou de assimetria entre as costelas, tá? São esses que vão progredir, que vai ser um problema grave, tá? Em termos visuais, em termos estéticos, as alterações vão ser muito parecidas com as alterações do adolescente. De novo, assimetria de tórax, de altura de escápula, assimetria de obliquidade da pelve, assimetria do contorno da cintura, tá? Mas as definições de mau prognóstico, elas vão ser muito mais identificadas no exame de raio-x, tá? Mas principalmente eu destaco a presença de rotação, ou seja, de torção da coluna. Essas sim são as piores e que vão progredir. Ótimo. Na infantil, 90% se resolve naturalmente, tá? Na juvenil, nem tanto. Na juvenil é um pouco mais delicada, tá? Agora, se a infantil progride e não resolve, não entra dentro dessas 90% que se resolvem, esses são os casos mais difíceis de todo, porque é uma curva que encara 2 picos de crescimento, o infantil e o da adolescência, e que tem um período de 10 a 15 anos para piorar. Então, essas curvas são um desafio à parte do especialista em coluna, do cirurgião de coluna. Ótimo. Ainda no diagnóstico, muitos desses pacientes, a maioria deles tem uma escoliose que é idiopática, né? Mas idiopática a gente está falando uma causa não conhecida, né? Então, Exato. Antes da gente falar uma causa desconhecida, a gente tem que, de fato, ter certificado que foi investigada e que não existe uma causa adjacente, principalmente condições neuromusculares, né? Uhum. O que você faz, o que você precisa ter de segurança para fechar um diagnóstico de uma escoliose como sendo idiopática? Exame físico, em primeiro lugar, tá? Porque, teoricamente, um paciente com uma escoliose idiopática não tem alterações neurológicas no exame físico, tá? Não tem alterações ao exame neurológico específico. Doenças associadas, tá? Um paciente que tem uma doença neuromuscular, uma doença como uma paralisia cerebral, uma síndrome de Duchenne, um Ehlers-Danlos, diversas condições sindrômicas que vão ser enquadradas em um outro tipo de escoliose, e aí sim a neuromuscular, tá? Pacientes que por alguma razão, seja por trauma, seja por tumores, desenvolveram uma paraplegia muito antes, muito precoce na vida, tem uma chance muito grande de desenvolver escoliose, tá? Mais de 90% dos pacientes que tiveram uma perda de movimento do tórax para baixo, que ficaram paraplégicos por alguma razão, desenvolvem escoliose, quando isso acontece antes do pico de crescimento. Então, condições clínicas conhecidas, seja do tecido conjuntivo, tecido muscular e principalmente neurológico, já tiram esse paciente do grupo das idiopáticas, porque existe uma doença associada. Aí é uma outra discussão, né? Claro. É um outro capítulo. Ótimo. Como é também um outro capítulo,
as escolioses congênitas, em que você nasce com um defeito de formação da vértebra, que muitas vezes não é identificado logo de cara e que você identifica lá para frente quando o paciente a criança já está mais velha, e você faz um raio-x e existe um achado de exame de uma vértebra mal formada e que leva a uma escoliose pequena, mas que pode ser também, sim, um problema muito grande quando ela já começa a descompensar nas fases mais precoces da vida. Legal, acho que a pergunta aí coube muito por isso, né? Quer dizer, é importante para quem, eventualmente, algum profissional de saúde ou também para a própria família, entender que nessa fase juvenil é mais comum que eventualmente tenha alguma condição associada, e aí a gente está numa outra discussão. Isso precisa ser identificado porque tem um tratamento específico diferente, né? Em relação ao tratamento, não vou entrar muito nos detalhes, só pegando um pouco do que a gente já discutiu no outro vídeo. Normalmente, até próximo de 25 graus, a gente acompanha esse paciente, observação. Entre 25, 35, 40 graus, a gente está falando no uso de colete, acima disso, já considerando o tratamento cirúrgico, né? Isso é válido também no caso da escoliose juvenil? Aí existem algumas considerações que mudam, né, que são a seguinte. Primeiro, a escoliose juvenil e a infantil, você quer evitar ao máximo fazer uma cirurgia de uma artrodese, tá? Então, o colete pode ser bem-vindo? Pode ser bem-vindo, sim. Mas você imagina um colete que você vai ter que usar por um período muito grande, período de anos, e de modificações constantes do corpo do paciente, tá? A gente tem tratamento com gesso, da mesma forma que a gente usa o gesso de Ponsete, para o TEPET ortocongênito. O gesso, ele voltou com muita força para as escolioses infantis, tá? Para tentar, por manobras de correção, fazer gesso seriado e curar, tratar uma escoliose logo no começo. É lógico que existe aí uma limitação, tá? Os coletes também vão ser bem-vindos desde que respeitem a atuação do colete, os limites do colete, assim como o exercício específico feito por um fisioterapeuta. Mas é lógico, como a gente tem um período muito maior de desenvolvimento da coluna e de crescimento, a taxa, às vezes, de sucesso desses tratamentos, ela é menor, tá? E, às vezes, a história natural dessas curvas é implacável, e se ela progride mesmo, e nada vai segurar. A diferença é que a decisão por cirurgia, às vezes você decide segurar um pouco mais, assumir uma curva mais grave para fazer uma cirurgia mais definitiva, às vezes, quando o paciente já está com mais de 10 anos. Às vezes você segura até 60 graus da maneira que for para fazer uma cirurgia definitiva com 10 anos. Se eventualmente isso não é possível, você tem que fazer uma cirurgia mais cedo, aí você tem princípios cirúrgicos diferentes, tá? Você não está falando de cirurgia de artrodese, você está falando de controle de crescimento. Então, cirurgias de implantes que vão controlar a curva, mas sem bloquear o crescimento, ou seja, acompanhando o crescimento da coluna ao mesmo tempo que controla a curva, tá? Existem coletes internos, tá? Entre aspas, para curvas em que você faz um encordoamento na convexidade da curva para tentar controlar essa curva sem precisar fazer uma artrodese também. Então, quando a gente entra nesse capítulo da escoliose de início precoce, que a gente chama, principalmente dentro do capítulo da idiopática, mas isso também engloba, às vezes, a congênita, neuromuscular, a gente muda um pouco os princípios de tratamento cirúrgico para não fazer uma artrodese numa fase cedo da vida e você limitar o crescimento do pulmão, tá? O paciente que faz uma artrodese muito cedo na vida, em que você não tem ainda o desenvolvimento pulmonar, ele vai ter consequências graves no desenvolvimento pulmonar, inclusive expectativa de vida por problemas associados de pneumonias e restrições pulmonares, cor pulmonar, coisas que levam até a ameaçam à vida, né? A gente tem que lembrar, isso é um pouco do desenvolvimento torácico, uma criança que se desenvolve,
ela chega na mesma maturidade pulmonar em termos de quantidade de alvéolos que um adulto, mais ou menos aos 8 anos de idade, tá? E aos 8 anos de idade também a gente tem uma caixa torácica que tem 50% do tamanho de um adulto. Então, quanto mais cedo você faz uma cirurgia, principalmente uma cirurgia de artrodese, mais você limita esse desenvolvimento. E existem síndromes de insuficiência torácica que são causadas justamente por uma impossibilidade do pulmão expandir, e elas são muito graves em relação a própria desenvolvimento pulmonar e, consequentemente, vital, tá? Então, é um capítulo delicado, é um capítulo difícil, em que cada caso é um caso, e que a gente sai um pouco mais da receitinha de bolo e faz uma análise muito mais ampla, mais individual, de outros problemas, exatamente. Legal. E a artrodese, quando que você tem segurança para fazer? Quando você já tem um desenvolvimento pulmonar igual ao do adulto, ou seja, maior do que 8, 9, 10 anos, se eu conseguisse, quanto mais eu segurar, melhor, tá? Quando eu já tenho um desenvolvimento adequado também da caixa torácica, tá? E eu já tenho uma proporção boa entre o tamanho do tronco, o tamanho da coluna como um todo e o tamanho das pernas e do braço, tá? Agora, quando a gente não tinha todo esse desenvolvimento de implantes e de sistemas de crescimento controlado da coluna, João, e a gente fazia artrodese muito cedo no desenvolvimento da criança, ela ficava com restrição pulmonar, com restrição de desenvolvimento de tórax, um tórax curto com braço e perna longa. Então, felizmente, a gente desenvolveu muita tecnologia para poder tratar esse tipo de paciente. E esse é um capítulo dos mais complexos e um dos maiores desafios que nós, cirurgiões de coluna, enfrentamos no tratamento das deformidades pediátricas, tá? Mas respondendo assim, quanto mais a gente conseguir segurar para fazer uma artrodese mais tardia, melhor, desde que a gente não perca o controle da curva. Agora, se eu tenho um paciente com 50 graus, com 45 graus, com 7 anos de idade, eu prefiro esperar um pouco ele crescer mais, nem que essa curva vire 50 graus, 55, 60 graus. Eu prefiro operar uma curva de 60 graus com 11 anos de idade do que com 40 graus operar uma criança de 6 anos de idade. Tá? São momentos diferentes do desenvolvimento da criança. Ótimo. E nesses casos mais graves, em que você tem, vamos dizer, normalmente você vai considerar o uso do colete até próximo aí de 35 graus, né, de um pouquinho mais. Às vezes 40, até mais, 40 depende graus. da tolerância do paciente. A ideia mas você está forçando uma indicação. Eles continuam funcionando nessas curvas maiores ou aí é observar mesmo e não tem o que fazer? Sim. Eles fazem um efeito, lógico, de correção, mas a correção é muito menor. Tá? Um colete bem indicado, idealmente ele vai corrigir mais do que 50% da curva. Agora, quando você pega uma curva de 45, 50, 55 graus, ele não vai atingir 50%. Você vai ter uma correção, às vezes, de 30%, às vezes um pouco menos. E, às vezes, as custas do quê? De uma força muito grande de pressão do colete, porque ele já está sendo extrapolado a indicação dele, e você vai começar a ter outros problemas. Problema de machucar a pele, de fazer escara na pele, de dor, de incômodo, e a própria paciente não vai tolerar mais e não vai mais querer usar o colete. Ótimo. Não, só acho que era um pouco essa a discussão, acho que era mais pegar as especificidades da escoliose juvenil, mais uma vez, acho que a base toda da escoliose é a mesma da adolescente, então é uma complementação aí com as informações pertinentes à faixa etária, mas acho que foi bem esclarecedor aí e ver como de fato é uma idade em que aí tem que de fato entender pessoa a pessoa, né? Não é tão estabelecido os tratamentos como é na adolescente, né? Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Obrigado, João. Agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer estar aqui com você, tirar dúvidas, mesmo em assuntos tão delicados quanto o de hoje. Tá? Mas fico à disposição para novas dúvidas, novos chamados dentro aí do tema de coluna vertebral.
Legal. Obrigado mais uma vez, Nelson. Um abraço, tchau, tchau.